Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Natasha e eu estou morando aqui nos Estados Unidos. Eu vim pra cá com o intercâmbio de au pair e eu compartilho um pouquinho das minhas experiências. Vou contar pra vocês como que foi o meu processo de tirar a habilitação americana, mas um acidente que aconteceu com o carro da Host Family. Sim, gente. Foi, assim, uma coisa que eu não esperava, até porque a gente nunca tá preparado para esse tipo de situação. Mas aconteceu, já faz um tempinho, aconteceu em agosto. Mas eu fiquei assim, ó, boca calada. Obviamente, a família sabia, tudo mais, né? Não tem como esconder uma coisa dessa. É uma coisa que eu compartilhei somente para algumas pessoas. Bom, mas vamos lá. Intercâmbio de au pair, nós precisamos ter a permissão internacional para dirigir, que é a PID, essa aqui. Quando nós estamos nos preparando para o processo de vir para o intercâmbio, a agência pede que a gente solicite a nossa PID. Eu não vou lembrar exatamente o valor que eu paguei, mas já tem vídeo aqui no canal de quanto que foi o meu gasto, e lá eu coloquei o gasto da PID, porque de cabeça agora eu não estou lembrada, já que vai fazer quase um ano que eu estou aqui, né? Mas basicamente ela tem a sua habilitação aqui na frente. É como se fosse um livrinho mesmo, né? Vou mostrar aqui pra vocês. E na última página tem a sua... Deixa eu tampar aqui os meus dados. Tem a sua carteira, né? Aí tem a minha foto maravilhosa, assinatura e qual permissão que eu tenho. Que no caso é somente a B, eu não tirei de moto, né? E é isso. A PID, ela é válida até um ano. Então, se você já tem a carteira no Brasil e você tira ela é válida por um ano. No meu caso, eu tirei a habilitação por conta do programa de au pair. Então, ela ficou sendo válida somente o tempo da minha permissão do Brasil, que era de 8 meses, né? Quando eu vim pra cá, já tava correndo um tempo, né? Que eu estava com a minha provisória. Então, eu só tive 8 meses de PID. Como eu precisava dirigir as crianças, eu tive que correr atrás para tirar a minha DL. Então, essa aqui é a DL, que é a Drive License. DL, ele é um cartãozinho. E assim, uma curiosidade, diferente do Brasil, ela tem o nosso endereço, né, onde nós moramos, no caso. Tem o nosso nome completo, nosso sexo, se a gente tem restrição, por exemplo, eu uso óculos, então aqui tem que eu só posso dirigir com óculos. Tem a minha altura, tem a cor dos meus olhos, o meu peso, a data de expiração. Eu não sei, aqui tá aparecendo que é no dia do meu aniversário, em 2028, né? Mas tem uma data 26/10/2022. Eu não sei o que significa essa data, porque não foi quando eu tirei. E também tem se você é doador de órgãos ou não. E atrás tem como se fosse um código de barras, né? Então a DL, o bom dela, que depois que você tira, você consegue andar, viajar, no caso, somente portando a sua DL. Então foi uma coisa que eu tava assim bem ansiosa para poder ter, porque é muito complicado ficar andando com passaporte, porque se perde, é uma burocracia, se alguém rouba, enfim. Mas vamos lá, eu vou contar como foi a minha experiência tirando a Drive License. Eu comecei a correr atrás da Drive License no mês que a minha PID ia vencer. Porque é aquele ditado, né? A gente deixa tudo pra última hora. E comigo não ia ser diferente, né? Então, faltando... Nossa, gente, foi assim, uma coisa surreal. Porque eu tenho que dirigir as crianças. Eu tinha que dirigir as crianças. Então, assim, faltando acho que 2, 3 semanas, eu falei, caraca, eu preciso correr atrás disso, né? Tem algumas famílias que só deixam a au pair dirigir depois que tira a Drive License, porque o seguro fica mais em conta. Mas não foi o caso que aconteceu na minha Host Family, né? Eu consegui dirigir tranquilamente com a PID, graças a Deus, e eu só tirei porque realmente a minha PID ia vencer. E com ela vencida, eu não conseguiria dirigir, né? Poderia ser arriscado, enfim. Comecei a estudar. Estudei. Nossa, gente, foi assim, meu Deus.
Eu passei acho que uma semana estudando e aí eu cheguei pra fazer a prova num local. Eu dirigi que nem uma doida, né? Fui lá no local e tal, porque eu falei, caraca, é longe pra caramba. E ainda chegando lá, eu vou ter que fazer a prova. Quando eu cheguei lá, não era naquele lugar. Era um lugar totalmente aleatório, que não tinha nada a ver com nada. Aí lá vai eu voltar pra casa, aí eu tive que remarcar. Eu fiquei desesperada procurando um lugar, porque eu tinha, assim, 3 semanas. Eu tinha muito pouco tempo pra conseguir tirar a driver's license. E aí eu achei um outro lugar, fiz a prova e assim, eu ainda cheguei atrasada, gente. Nossa, foi um desespero, porque assim, a gente tem 1 hora pra fazer uma prova. O primeiro passo é fazer a prova escrita e depois você faz o teste de direção. É quase como se fosse a mesma coisa no Brasil. A diferença é que, como eu já tenho a minha carteira, eu não tenho que fazer o famoso CFC. Aqui também tem CFC, mas só para quem precisa tirar a habilitação a partir dos 16 anos, né? Então, eles têm lá o CFC, como se fosse o CFC, né? Mas eles têm o CFC, que é aulas durante, acho que uns 3 meses, eu não sei. É uma coisa, assim, bem chata. Como se fosse no Brasil também, é chato. E aí, eles têm que ficar fazendo aulas na escola, enfim. Bom, aí já não é da minha alçada falar, porque, né, eu não sou daqui. Então, eu vou contar a minha experiência como International Driver. Eu não tive que fazer o CFC, pra mim foi somente o teste escrito e o teste prático, né? Aí eu cheguei atrasada e aí eu lembro que eu só tinha 50 minutos pra fazer. E assim, a prova, ela tem em vários idiomas, menos em português. Então ela tem inglês, tem espanhol, acho que tem japonês. Eu acho que tem umas 7 opções, assim, de idiomas, né? E pra mim, o que mais se adequava era o inglês, porque apesar do espanhol ser um pouco parecido com o português, não é a mesma coisa. Então, eu peguei no inglês mesmo. E aí eu fiz a prova. Olha, pra mim, eu achei que não foi difícil. Mas tem pessoas que pena pra conseguir passar, porque não é fácil. Pensa, são por volta, eu não lembro agora quantas perguntas foram, mas você só tem 8 chances de errar. 8 chances. Então, assim, é bastante pressão. E aí, tinha mais um porém. Eu cheguei atrasada, lembra que eu contei pra vocês? Cheguei atrasada, ao invés de 1 hora, eu só tinha 50 minutos. Então eu fiquei, caraca, não vou conseguir, não vai dar tempo, não sei o quê. Mas eu falei, tá, Natasha, calma, né? Dá uma acalmada, respira que vai dar tudo certo. E aí eu consegui fazer a prova e eles dão o resultado na hora. Então você espera lá, depois que você faz a prova, você entrega, fica lá esperando e o cara vai corrigir e te chama pra falar se você passou ou não. A prova, ela tem 3 tipos de prova. Tem a A, que todo mundo fala que a A é a mais fácil, que geralmente é assim, ó. Se você não passa na A, você faz a B. Aí se você não passa na B, você pode fazer a C. Aí se você não passa na C, aí você faz a A. E aí você vai indo, né? Até você conseguir passar. Então eu só fiz a A, porque eu consegui passar de primeira, glórias. Nem eu acreditei, mas eu consegui passar de primeira. E aí de 8 erros, eu tive 6 erros. Ou seja, ainda ficou faltando 2 erros. Nossa, eu nem acreditei, eu dei um grito assim de felicidade. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque, cara, não é fácil, sabe? Era assim, uma adrenalina, uma tensão. E assim, eu não tinha chance, eu não tava com tempo de não passar, entendeu? Eu tinha que passar ali de primeira, eu tinha que conseguir tudo de primeira, porque eu não tinha essa alternativa. Depois eu comecei a correr atrás pra fazer o teste prático, né? O teste prático, eu peguei uma aula experimental, como se fosse na autoescola no Brasil. Eu fiz isso no Brasil também, eu paguei uma aula só pra você ter mais ou menos uma noção de como é o circuito e tudo mais. E aí eu paguei essa aula aqui também, porque é diferente, né? E eu não sou muito boa na baliza. Agora eu tô ficando um pouquinho melhor, né? Mas às vezes eu dou assim, né? E baliza pra mim sempre foi um desafio. Acho que pra maioria das pessoas acaba sendo muito um desafio, né? E aí eu pedi pra família pagar uma aula prática pra mim antes. E aqui é assim, o mesmo cara que dá a sua aula prática, eu não sei se em todas as autoescolas são assim. Relato é com base na autoescola que eu fiz. Mas o mesmo cara, o mesmo
cara que me deu aula prática foi o meu avaliador. E eu fiquei assim, então tá, né? Aí, basicamente, eu entrei no carro, aí ele falou, olha, então agora a gente vai começar a sua aula prática, a sua aula teste. E aí ele me ensinou mais ou menos como que era o circuito e tudo mais. E assim, eu já não tava tão apreensiva, porque eu já tava dirigindo aqui há 8 meses, né? Então, algumas coisas você vai pegando no dia a dia. Por exemplo, aqui tem os 4 stop, né? Que é os 4 pare. Então, por exemplo, tem um stop aqui, o stop aqui, o stop aqui, o stop aqui. O primeiro carro que chega é o primeiro que sai. E o último carro que chega é o último que sai. Então, assim, são coisas, assim, são macetes que você vai pegando dirigindo, entendeu? Então, acho que isso acaba facilitando um pouco. Parece que ele me deu, assim, uma colherzinha, né? Porque eu falei assim, ai, nossa, eu só tenho essa chance pra tirar, porque ele pergunta, né, se você tem a habilitação internacional. E eu falei que tinha. Eu falei, eu tô um pouquinho nervosa, porque a minha tá pra vencer, não sei o quê. E aí eu senti que ele deu um pouquinho de mão com açúcar, sabe? Porque na hora que ele pediu pra encostar o carro, ele falou que eu tava muito devagar pra encostar o carro. Só que assim, no Brasil, eu não lembro agora, mas no Brasil, quando você vai fazer o teste, você pode ficar até 15 por hora. E aí eu fiquei, eu não sei quanto que é, porque pelo menos quando eu tava estudando a apostila, não tinha nada, sabe, que falasse assim, nossa, você pra fazer o teste, você tem que ficar 10, 15, 20 por hora. Não tem isso. Então eu falei, bom, eu vou ficar bem lerdo, né, porque eu acho que é melhor do que ficar muito rápido. Tanto é que na avaliação, ele até colocou que eu era muito lerda pra dirigir, né, e eu fiquei assim, tá bom, pelo menos eu passei, né. Pra mim foi muito tranquilo, porque graças a Deus eu consegui passar tudo de primeira. Não teve, assim, não foi um bicho pra mim de 7 cabeças, né, mas eu sei que pra muitas pessoas acaba sendo um pouquinho mais difícil, complicado, porque é pressão, enfim, aí você tem que ficar tirando, aí você tem que estudar mais, aí você não consegue, aí você se frustra, aí você se cobra, a família se cobra. Então, assim, o que eu falo é, foca em você, confia em você que você consegue, sabe? Depois disso que eu consegui passar, ele me deu um papel temporário, porque a minha PID tinha vencido. E aí, na segunda-feira, eu peguei e fui como se fosse um Detran, né? Eu não sei, eu não lembro agora o nome, mas é como se fosse um Detran. E aí eu fui lá tirar as minhas fotos, tirar as digitais. E a minha foto eu achei que ficou bem fofinha. Eu fui, inclusive, com a minha Kid. Eu tô parecendo um nenenzinho. Era numa segunda-feira, era no dia que tava vencendo a minha PID. Eu falei, eu preciso correr com isso. E aí eu fui com a minha Kid, tava trabalhando. Eu falei, fica aí quietinha, tá? E aí eu dei lá o iPad pra ela e tal. E tirei a foto e deu tudo certo. E aí chegou na casa depois de 2 semanas. E foi isso, gente. Foi, assim, uma coisa que eu fiquei muito surpresa, porque no Brasil eu não paguei o quebra, né? Eu tava pensando em pagar, porque eu tava morrendo de medo de não passar de primeira. Mas eu não paguei o quebra, consegui passar de primeira. Aqui também eu passei de primeira, eu fiquei, caraca, sabe? E, assim, uma dica que eu dei pra quem depois veio me procurar, pedindo dicas de como que foi, você tem que tentar entender a pergunta, porque tem muita pegadinha mesmo. Então, teve algumas que eu me recordo que eu ficava assim, não, é essa daqui. E assim, mesmo com pouco tempo, mesmo com 10 minutos a menos, eu consegui revisar a prova. Então, eu consegui ler a prova 2 vezes. A primeira, né, eu fui lá colocando, aí as que eu tinha dúvida eu falei, volto depois. E depois eu reli a prova. E aí, nessa segunda leitura, eu vi que eu tava quase caindo nas pegadinhas. Então, assim, tenha calma. E, gente, uma curiosidade. Todo mundo fala que o Washington State é o lugar mais difícil pra você tirar a Drive License. Eu não posso falar que é verdade nem que é mentira, porque eu só tenho a DL daqui, né? Mas é o que dizem. Continuando no mesmo assunto de direção, de tirar habilitação, agora chegou o momento de eu contar para vocês o que aconteceu. Mas sim, gente, eu não esperava, mas eu sofri um acidente. Não foi grave, graças a Deus, foi mais um susto. Mas a gente nunca tá preparado pra isso, né? Mas vamos lá, eu tava indo pegar a minha amiga, a Caroline, que vocês já conhecem, né? Tá sempre comigo. E aí eu tava na highway é rodovia, highway, freeway, rodovia. Geralmente não, highway e a freeway, eu já tava quase metendo em inglês aqui.
highway e a freeway é 60 miles por hora, que dá mais ou menos, acho que uns 120, 130 quilômetros por hora. Porque tem essa conversãozinha, eu não sou boa, mas é mais ou menos nessa pegada aí. Como se fosse no Brasil a gente mete 110, 120, por aí. E aí eu tava, né, indo, escutando, assim, um podcast tranquila, porque eu gosto hoje de ouvir música, um podcast. Mas, assim, não é nada que me atrapalhe, né, porque eu também não sou doida de dirigir com alguma coisa que tira minha atenção. E eu tava na minha faixa, tranquila. Eu tava indo pela esquerda, na esquerda é mais rápido, né? E na direita eu acho que é a mesma pegada do Brasil, porque no Brasil eu não sou habituada a dirigir, né? Eu nunca peguei rodovia no Brasil. O máximo que eu peguei foi a Avenida Aricanduva e só. Comecei a dirigir mesmo aqui. E aí eu tava na esquerda, que é rápido, né? E aí, do nada, tava dirigindo de boas e do nada o carro, ele bate assim. Eu não sei o que ele ia fazer, eu não sei se ele ia mudar de faixa, eu não sei o que ia acontecer, eu não sei o que ele tava passando na cabeça do cara, sabe? Porque, como eu falei pra vocês, eu não tenho muita experiência no Brasil, mas eu tenho mais experiência aqui dirigindo, porque aqui eu dirijo todo dia. E pelo que eu percebo aqui, porque quando entre você ser motorista e você ser passageiro, tem muita diferença. No Brasil eu sempre fui passageira, então eu nunca fui de prestar muito atenção no trânsito, porque eu geralmente estava sempre dormindo. Mas aqui não, aqui eu sou motorista, então eu vejo muita imprudência. E aí, aqui a galera não tem mania de olhar no retrovisor, aqui a galera não dá seta. Ai, assim, é horrível, sabe? E aí o cara pegou a parte lateral, a parte direita do carro. Na hora, foi um susto. Eu tomei um susto, porque, como eu já falei, é coisa que a gente não espera. E aí eu só tive o tempo de ligar a seta e ir pro acostamento. Né, que eram acho que 4 faixas, e eu tava nessa daqui, eu tinha que ir pra cá pra poder ir pro acostamento, né? E aí eu peguei, encostei, e aí ele também encostou na frente, porque eu não sei, foi tudo tão rápido. Eu simplesmente, assim, só buzinei pra ele, porque, tipo, ele tinha batido no carro, e aí eu buzinei e fui dando a seta, e aí eu meio que fui seguindo ele, assim, sabe? E fui. E assim, gente, olha, só de lembrar até me dá um nervoso. Ele encostou e tal. E assim, gente, no programa de au pair, quando acontece alguma coisa assim com um carro no seu tempo off, você tem que pagar até $500. Então pensa, até $500 e semanalmente você ganha $200. Ou seja, 2 semanas e meia trabalhando pra você pagar alguma coisa, sabe? Então assim, é uma coisa que pesa muito. E aí ele desceu do carro, eu desci do carro e eu falei, cara, olha só o que você fez. Nessa hora, tipo, eu desenrolei o inglês, mas foi, assim, muito louco, sabe? Porque eu não tava esperando, foi um monte de coisa. E aí, eu falei, olha só o que você fez. Comecei a hiperventilar, porque começou a me dar crise de ansiedade. Eu comecei a chorar, desesperada. Porque eu só pensei assim, caraca, eu vou ter que pagar $500. E aí, eu comecei a gritar, eu comecei a falar, cara, eu vou ter que pagar $500. Você sabe quem eu sou? Tipo, eu falei, eu sou au pair, não sei o que, eu só ganho $800 no mês, não sei o que, eu vou ter que pagar do meu bolso, eu não tenho nem esse dinheiro, não sei o que. Gente, eu fiquei desesperada. É coisa assim que a gente acaba não pensando, sabe? E aí, quando acontece esse tipo de coisa, o que você tem que fazer? Você tem que chamar a polícia, porque a polícia faz tipo, como se fosse um boletim de ocorrência, né? E você consegue acionar o seguro, né? Você aciona o seguro pro seguro fazer os cálculos de quanto que vai dar tudo e tal, enfim. E aí a polícia também que decide quem foi o culpado. Não é você, não, foi ele que fez. Não, é a polícia que decide quem é o culpado, né? E aí eu tava nervosa, eu pedi a drive license dele, tirei foto da drive license, aí na hora eu liguei pros fofos, né? E eu falei, olha, aconteceu um acidente, não sei o que, assim, assado, mas eu tava muito nervosa. E ele queria, tipo, meio que meter o pé de lá, sabe? Eu senti isso. E aí, nisso, eu desesperada, porque eu falei, cara, ele vai fugir daqui, o que eu vou fazer? Não sei o que, tipo, eu vou me lascar e tal, não sei o que, sabe? E aí eu peguei, segurei a drive license dele e ele veio pra cima de mim. Gente, cara, assim, hoje eu olhando, eu falo, eu fui, assim,
eu tenho Deus e os meus guias do meu lado, porque aqui a galera tem, aqui arma é legalizado, né? Então, assim, todo mundo anda com arma, basicamente. Todo mundo tem uma arma, entendeu? Então, tipo, eu coloquei a minha própria vida em risco, mas foi no momento de nervosismo. E aí eu segurei a drive license dele e ele veio pra cima de mim tentando tirar a drive license dele e eu comecei a gritar. Só que assim, era no meio de uma rodovia, ninguém para. Se você não tá envolvido no acidente, não é recomendado você parar o teu carro, porque isso é perigoso pra você mesmo, né? Então assim, não tinha ninguém, só tinha eu e ele. Então assim, se ele tivesse armado, ele poderia, sei lá, entendeu? Sabe? Mas enfim, na hora eu tava muito nervosa, eu não consegui pensar. E eu peguei, segurei a drive license dele, e aí eu liguei pro Danilo. E aí eu falei, vida, eu bati o carro, não sei o que, não sei o que. E aí eu deixei ele super desesperado. Eu não liguei pra minha mãe de imediato, porque eu sabia que eu ia deixar ela muito nervosa. Então eu só liguei pro Danilo, eu falei, vida, aconteceu um acidente, o cara bateu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu tava super nervosa, eu comecei a hiperventilar, não sei o que. E aí eu segurei a drive license dele, como eu já tinha dito anteriormente. E ele veio pra cima de mim. E aí nisso ele catou a minha bolsa. E tipo, na minha bolsa tava meu passaporte. E aí eu comecei a gritar. Tipo, ai, fica longe de mim, devolve minha bolsa, não sei o quê. E, gente, eu tava tão nervosa que eu quase estraguei o cartãozinho. Que é um cartão, né? Ó, ele quebra fácil. E o cartão dele ficou amassado. E aí eu falei, não, eu vou ligar pra polícia, não sei o quê. E aí a minha fofa, ela tava na linha também, né? E ela, Natasha, o que tá acontecendo? Me responde, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu comecei a raciocinar um pouco, e aí eu falei, tá, fala com ele aqui, porque ele que é o culpado, porque eu tava dirigindo certo, não sei o quê, e ele que bateu no carro, tal, não sei o quê, não sei o quê. Gente, mas assim, resumindo, eu vou colocar o vídeo aqui de como o carro ficou, resumo da ópera. Eu tentei ligar pra polícia, mas eu tava muito nervosa, e eu não sei se os policiais não me entenderam, eu não sei o que aconteceu, mas a polícia nunca chegou. E esse cara, ele tava tentando me tirar de lá a todo custo. Ele transferiu $1.000, ele falou que ele ia se responsabilizar. E aí ele transferiu $1.000 pra minha conta. E depois de um tempo, o meu fofo chegou no local. E aí ele conversou com um cara. O fofo, ele tava assim, ai, tipo, mas você tá bem? Mas você tá bem mesmo? E ele, ai, abre aí a sua conta só pra ver se ele transferiu mesmo os $1.000 ou se era tipo scam, sabe? Tipo, se era golpe, assim. Eu falei, não, ele transferiu na minha frente, porque eu coloquei, não sei o quê. E aí eu fui dirigindo o carro pra casa, né? Enfim, transferi os $1.000 pra eles. E assim, agora estamos em janeiro, né? Eles não consertaram o carro. Então, assim, gente, eu fiquei... O que eles fizeram com o dinheiro, sabe? Também não é da minha conta, mas... eu fiz o que eu tinha que fazer, o que iria me fazer deitar no final da noite no meu travesseiro e ter a consciência tranquila. Mas eu transferi os $1.000 pra eles e eles nunca consertaram o carro. Porque segundo eles, o carro era velho, blá blá blá, blá 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 blá. Mas, gente, uma coisa, proibido. Dirigir sem ter insurance. Aqui é obrigatório. Se você dirige sem o seguro do teu carro e a polícia te para, cara, você tá lascado, pra não falar um palavrão grandão, mas você tá lascado. E aí, depois, o meu fofo me contou que ele não era daqui, ele é de Portland, Oregon, 3 horinhas daqui, mas ele tava num processo de divórcio e ele não tinha seguro no carro. E ele falou assim pra mim, o cara, né, lá, que ele dirigia há mais de 20 anos e nunca tinha batido num carro e que ele sabia que a culpa era dele. Pelo menos ele soube que a culpa era dele, né? E aí eu entendi o porquê que ele queria me tirar dali. Porque se a polícia chegasse, ele tava muito lascado. Tipo, ele tava muito lascado mesmo. Quando eu cheguei, eles meio que falaram, ai, porque é melhor você evitar pegar highway, porque a gente vai fazer uma revisão no carro, blá blá blá, não sei o quê. Revisão no carro, que assim, né? Gente, eu não sei o que acontece, mas pelo menos a minha antiga família, eles cagavam pro carro, sabe? Se o carro tivesse ligando, tava ótimo. Porque óleo, eu que ia trocar o óleo. Eu que pedia pra trocar o negocinho lá do para-brisa, não sei o nome. A paleta lá, não sei o nome. Porque eles eram muito desligados. E eu ficava assim,
gente, é eu que tô dirigindo, sabe? É minha vida e a vida dos filhos deles. Tipo, eles não fazem uma revisão no carro, eles estão cagando pro carro. E aí eles ficaram nisso, porque é melhor você evitar pegar highway, blá blá blá. E aí, de tanto que eles ficaram assim na minha cabeça, falando, eu meio que comecei a pegar medo. Uma vez eu peguei highway e eu comecei a ficar nervosa, minha mão começou a suar. E eu fiquei até um tempo assim, tipo, eu fiquei uns 2 meses, mais ou menos assim, com muito receio de pegar highway, pensando que a qualquer momento iria acontecer de novo. Enfim, mas eu tive que enfrentar os meus medos, porque se a gente deixar, o medo te paralisa, né? Então eu tive que enfrentar o meu medo e no final deu tudo certo. É isso, gente. Foi uma experiência que eu não recomendo, obviamente. Mas no final deu tudo certo. Eu não tive que tirar do meu bolso. Fiz a minha parte, dei o dinheiro. Eles não consertaram o carro, mas aí é deles. Pelo menos a minha parte eu fiz. Vou deixar aqui pra vocês como que ficou. Não foi nada muito assim, graças a Deus, né? Bens materiais a gente recupera, mas a nossa vida é só uma. Mas pra mim foi mais o susto, porque, como eu disse, a gente não espera. E foi isso. Hoje eu sigo dirigindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi bem longo, mas é porque eu emendei 2 assuntos em um. Questão de deixar o like, se inscreve no canal. Me falem, se fosse vocês, na minha situação, o que vocês fariam? Vocês só dariam os $500, que é o que tá de acordo no contrato, ou vocês teriam feito igual eu fiz? Me conta aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Graças a Deus não foi tão sério, o carro só ficou fazendo nheque-nheque.